boa noite novamente a todos, todas que estão participando conosco da nossa live especial, desse encontro digital da infância. Esse encontro digital foi organizado pela Forsky Bilingual Academy em comemoração ao Dia Nacional da Infância e ao Dia Nacional da Educação Infantil. O Dia Nacional da Infância aconteceu na última segunda-feira, dia 24, e o Dia da Educação Infantil foi ontem, dia 25 de agosto. Eu agradeço novamente a todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo nessa quarta-feira à noite para estar conosco agora e compartilhar e descobrirmos juntos mais um pouco sobre a disciplina positiva. Eu sou Carolina Segalo, sou coordenadora do ciclo infantil na Escola Forsky. E comigo essa noite está a Luciane Costa, que é psicóloga escolar da Escola Forsky. Então, pensando um pouco nesse tema, por que esse tema nessa live? Né? Por que disciplina positiva relacionada ao Dia da Infância e da Educação Infantil? E aí, vamos abordar um pouquinho o que é esse dia, esses dias, a disciplina positiva, o que é, afinal, será que todos aqui já ouviram falar sobre disciplina positiva? Conhecem um pouco sobre esse assunto? Nós vamos abordar os 5 critérios da disciplina positiva e abrir para perguntas. Então, na segunda-feira e ontem, né, nós comemoramos o Dia da Infância e da Educação Infantil, pensando que esse período, essa faixa etária na vida do ser humano, é o desenvolvimento integral das crianças. Então, é olhar para essa criança, o foco desses dias, de celebrar, de valorizar esse momento, é de fortalecer as competências, tanto da família como dos educadores, da sociedade que recebe essa criança e que faz parte da formação dessa criança, para fortalecer as competências dessa criança. E é importante a gente lembrar que essa faixa etária, do 0 aos 5 anos de idade, principalmente a primeira infância, representa um momento único de oportunidade para a vida dessa criança. Eu falo que é a base. Se a gente pensar em uma casinha, uma casa, né, uma construção, o principal de uma casa é o fundamento dessa casa, é a estrutura dessa casa. E essa estrutura, ela é composta pelo desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor, emocional, social. Então, cabe a nós, pais e responsáveis, e também educadores, olhar para isso e investir nesses primeiros anos de vida na formação desses indivíduos, para que eles possam desenvolver quaisquer projetos que eles queiram em sua vida. E a disciplina positiva entra aí. Luciane, o que é, então, a disciplina positiva? Bom, então, a disciplina positiva, né, eu acho que é um conceito que muitas pessoas têm tido contato, principalmente, né, na última década aí. Então, a disciplina positiva, ela é baseada no trabalho de 2 psiquiatras vienenses lá do início do século XX, né, que é o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs, e o trabalho de ambos, então, foi sistematizado pela doutora Jenny Nelson, que publicou o primeiro livro lá em 1981. Então, desde então, hoje ela tem em torno de 18 obras, né, que ela escreveu aí, então, com outros parceiros, voltado para vários contextos, né, então, disciplina positiva para crianças pequenas, para adolescentes, para crianças com deficiência, e também voltado para o contexto escolar. Em português, nós temos aí em torno de 8 obras, né, das principais aí que ela publicou, que falam, então, sobre a questão da disciplina positiva. Você pode passar, por favor, para a próxima. Agora, para a gente entender um pouquinho, né, os princípios aí, os critérios, e o que é exatamente a disciplina positiva e de como ela se diferencia dos outros modelos de educação, é importante a gente pensar um pouco sobre o modelo tradicional de educação, né? Então, hoje nós temos um modelo que ainda é muito autoritário, né? Então, na maioria das casas, esse ainda é um modelo que é mais adotado pelos pais na hora da educação dos seus filhos. E ele parte basicamente da crença de que para que a criança se comporte melhor,
ela tem que se sentir pior, né? Então, é muito baseado na punição, em reforçamentos, né? Em recompensas para o bom comportamento. E aí a gente entra naquela questão, né? Poxa, mas eu não quero esse tipo de educação, né? Eu não quero continuar esse círculo. De repente, eu já fui educado nesse sistema, não achei legal, queria um sistema novo. E muitas vezes a gente não tem muita noção de alternativas que nós temos. E muitas pessoas acham que o contrário disso é ser totalmente permissivo, né? Então, ou eu sou permissivo ou eu sou autoritário, né? E às vezes aí a gente fica nos extremos, vai de um lado para o outro. A disciplina positiva, ela busca ser justamente o caminho do meio, né? Então, ele é um modelo de práticas parentais não coercitivo, ou seja, né, ele não se utiliza de estratégias de punição, como a palmada, castigo, gritos, né, chantagem emocional, xingamentos, enfim. E ele não foca também no controle de comportamento, né? Então, quando a gente fala assim, o que eu faço para o meu filho me obedecer? Não é bem essa pergunta que cabe dentro da disciplina positiva, né? Mas o foco é o desenvolvimento de habilidades para a vida, né? Então, o disciplinar na disciplina positiva, ele é sinônimo de educar, de ensinar, né? Preparar para a vida. E isso é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança no entendimento do que é educação e de como ela deve ser feita e de como a gente educa os nossos filhos. E aí, às vezes, é muito desafiador isso, porque o nosso modelo foi muito diferente, né? Então, usar a disciplina positiva como um método aí de educação, ele exige muita dedicação, né? Dá trabalho, né? Não é fácil, dá trabalho, exige bastante da gente. De certa forma, dói, né? Porque a gente tem que fazer toda uma autorreflexão e muitas vezes entrar em contato com algumas feridas, algumas coisas que para a gente ainda são difíceis de lidar, né? Tem uma pesquisadora aí da área de educação que se chama Elisama Santos, e ela fala uma coisa que eu concordo muito, que é tudo aquilo que a gente esconde no nosso tapete, né? Toda aquela sujeirinha que a gente esconde ali debaixo do tapete, quando a gente tem um filho, ele vem e balança esse tapete com força, né? Espalhando tudo aquilo que a gente queria esconder para todo lado, né? Então, muitas vezes é difícil lidar com a questão da educação, porque a gente entra em contato com partes da gente ou da nossa educação que talvez não tenham sido tão positivas, né? Porque a forma como a gente se relaciona com o outro, com nós mesmos, com o mundo, ele está impregnado da forma como nós fomos educados, né? Então, e não importa o quão bem sucedido você seja, né? Isso tem a ver da sua relação com você mesmo, com as outras pessoas. É ali que está a marca principal da educação parental que a gente recebeu, né? E quando a gente usa o método tradicional, punitivo, quando a gente passa para a disciplina positiva, piora muito, né? Então, piora muito antes de melhorar. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que não está funcionando, que não dá certo. E isso é importante da gente ter em mente, que, como eu disse, a disciplina positiva é uma mudança de paradigma, né? Então, é mais do que um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas, porque se eu não entender e realmente não acreditar nessa mudança, né, nesse novo objetivo para a criação, vai ser só truques que eu vou usar buscando controlar o comportamento da criança. E não vai funcionar. Por quê? Porque o objetivo da disciplina positiva não é controlar o comportamento da criança, né? Estimular o desenvolvimento da criança. Então, por conta de todas essas questões, a disciplina positiva é um desafio, né? E a gente está criando crianças que vão argumentar com a gente, né? Que não vão aceitar simplesmente uma ordem, porque elas vão querer saber por quê, e enfim. Então, realmente dá trabalho, dói, às vezes, né, você acha que não está funcionando, mas tudo isso faz parte do processo. Então, realmente, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de lente sobre como nós enxergamos a educação e como nós queremos educar os nossos filhos e o que queremos passar para eles, né? Então, ela é baseada em alguns critérios,
né? Ela tem algumas ferramentas, algumas estratégias que são bem específicas aí da disciplina positiva, e nós vamos conhecer um pouquinho mais aí os critérios, e por meio deles a gente vai apresentando algumas ferramentas e algumas estratégias aí da disciplina positiva. Interessante, Luciane, que quando a gente pensa nesses critérios e conhece um pouco mais do conceito da disciplina positiva, a gente entende e percebe, e as coisas vão ficando mais claras em relação que as crianças, quando elas participam, elas são respeitadas, elas se envolvem, elas estão mais propensas a seguir os combinados, a seguir as regras, porque existem regras sociais de convívio dentro de casa, na escola, e esses critérios nos ajudam a ver essa criança como um ser humano, com respeito, né, com empatia. E aí a base disso também é que elas possam ser membros que contribuam com a sua família, contribuam com a sociedade, seja essa sociedade a escola, seja mesmo sua própria casa, né? Você comentou dos conceitos, né, dos princípios, na verdade, os 5 princípios da disciplina positiva, e a gente vai então dar uma olhada quais são esses 5 princípios, né? Nós temos o senso da aceitação e importância, ou a conexão com a criança, e no livro muitas vezes nós vemos o conectar para corrigir, né? Antes de corrigir, conexão antes da correção. Né? Nós vamos abordar cada um dos 5 princípios. O respeito mútuo é ser gentil e firme ao mesmo tempo, é respeitar essa criança, é respeitar aquela criança como um ser humano, um ser pequeno, mas que é digno do seu respeito e da sua empatia com ele, dos sentimentos que ele está sentindo, né? Ela é efetiva a longo prazo, ou seja, você não pensa apenas a curto prazo, algo imediato, e você considera os efeitos, é importante considerar os efeitos da punição. Ensina habilidades de vida valiosas para a formação de um bom caráter. E quais são essas habilidades? Aqui a autora cita alguns, como cooperação, responsabilidade, autodisciplina, resolução de problemas, comunicação, enfim, são vários outros que ela cita no livro. E também desenvolve a autonomia, e a criança reconhece o seu poder pessoal e a utiliza de forma construtiva. Ela sentir que ela é capaz. Então, a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos e aprofundar um pouco mais em cada um dos 5 critérios. Primeiro critério, então, é o senso de aceitação. Não, aqui, a conexão com a criança. Isso. Então, o senso de aceitação, né, e importância, que tem muito a ver com a questão da conexão, né, ou seja, vínculos, né, a forma como você se vincula com a criança. Então, a gente precisa primeiro ter em mente que é uma necessidade de todo mundo se sentir aceito, né, sentir que tem importância, que é valorizado, né, se sentir pertencente ao ambiente. Isso é uma necessidade que todos nós temos. Mas nas crianças, essa necessidade ela está ainda mais viva, digamos assim, né? Porque a criança ela está justamente nesse processo tanto de consolidação das suas relações, como da sua personalidade, né? E principalmente das suas crenças, né? Ela está construindo as crenças com relação a quem elas são, com relação ao mundo, se o mundo é um lugar seguro ou não, com relação às pessoas, se elas são confiáveis, dignas de confiança ou não, né? Então, essas crenças, elas vão estar muito conectadas ao comportamento da criança, né? E quando a criança não se sente conectada, não se sente pertencente, não se sente amada, ela vai buscar isso de alguma forma, né? Ou ela vai usar aí o que a gente chama de objetivos equivocados do mau comportamento, né? Ela vai buscar se sentir pertencente, um senso de importância de forma que não vai ser adequada, né? Porque o nosso comportamento, então, ele é guiado por esse senso. Então, quando não há esse sentimento, os comportamentos desafiadores, eles vão sendo guiados por essa crença e eles vão se tornando mais frequentes e mais evidentes. Então, a gente tem
4, né? Se você olhar o livro, o original, são 4 objetivos aí equivocados no mau comportamento. Mas, quando a gente lê o livro ali também dos adolescentes, a gente até pode identificar um 5º, mas a gente vai aqui abordar essencialmente os 4, até pela faixa etária que a gente está abordando, né? Então, a criança, então, ela vai buscar, né, esse senso de pertencimento e de importância, essa conexão, por, de repente, uma atenção indevida, né? O que é uma atenção indevida? Toda criança quer atenção, né? Isso é fato. Ela vai buscar atenção de forma positiva ou não. O fato é que ela vai buscar essa atenção. Então, é aquela criança que busca formas de ter um tratamento especial, né? E não é aquela atenção que toda criança já exige da gente. Mas é assim, ela exige cada vez mais de você. Né? Então, mesmo que você esteja ali e aparentemente já está atendendo todas as necessidades dessa criança, ela ainda tem essa necessidade de atenção. Né? Então, é uma criança que às vezes vai se recusar a comer, é uma criança que vai se recusar a dormir, é uma criança que vai ter dificuldades para usar o banheiro, é uma criança que talvez tenha aí frequentemente crises de birra. E uma coisa aqui que é importante, né? O mesmo comportamento pode ter objetivos diferentes. Então, todos esses comportamentos aí desafiadores que eu citei, eles também podem estar relacionados aos outros objetivos equivocados, né? Então, é importante a gente conhecer a criança para eu entender qual é o objetivo dela, porque cada um desses comportamentos, cada um desses objetivos, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Né? Então, a atenção indevida é o primeiro objetivo aí equivocado em relação ao mau comportamento. O segundo é o que a gente chama de poder mal dirigido, né? É aquela criança que só faz o que quer, né? Ou ela só faz o que quer, ou ela não faz nada do que você quer. Né? Então, ela é muito opositora, ela é desafiadora, né? Então, e é muito difícil lidar, né? Muitos adultos aí vão ter dificuldade de lidar com essa questão, até porque a gente tem a ideia de que a criança tem que obedecer a gente, né? E não é bem assim. Então, aí entra no que a gente chama também de disputa de poder, né? E aí é bem provável que a gente perca, né? Então, as crianças, elas têm aí uma chance bem maior de ganhar. E quando a gente entra nessa questão de disputa de poder, sempre tem alguém que perde, alguém que ganha, e isso cria uma animosidade aí dentro dessa relação, né? Então, o que essa criança precisa, né? De escolhas limitadas, ela precisa de limites, né? Que formas que a gente pode colocar esses limites para a criança, então, que é desafiadora e que realmente não faz nada do que a gente solicita. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? O outro objetivo é o que a gente chama de vingança, né? Assim, aquela criança... a isso, Lu, muitas vezes na escola, a gente percebe que os pais relatam, a gente vê em casa um comportamento, na escola outro, né? E às vezes os pais falam assim, nossa, professora, mas você está me relatando uma criança totalmente diferente do que é em casa. Porque a criança, ela demonstra esses comportamentos de acordo com o ambiente que ela está. E muitas vezes, na escola, num contexto social, com algumas regras já estabelecidas, com participação das crianças, ele tem a atenção de outra maneira, que talvez ele tenha em casa. Muitas vezes, e eu oriento, nós orientamos os pais a buscarem as crianças na escola, evitar de fazer certas perguntas na frente da criança, como, por exemplo, e aí, professora, comeu tudo? Dormiu? Chorou? Porque a criança percebe que aquilo mexe com os pais. Sim. Pergunta, comeu tudo? Fala, minha mãe está interessada em saber se eu estou comendo. Então, se eu não comer, ela vai me dar mais atenção. É claro que tudo isso é muito... não é intencional, né? Isso. Mas a criança não é... A criança não é malvada. Pela atenção, né? Isso, né? É importante a gente entender que a criança não está testando a gente. Primeiro que ela não está testando a gente, ela está testando os limites, né? No sentido de ela está aprendendo, ela está tentando descobrir como que as coisas funcionam.
Então, quando eu faço uma birra para conseguir alguma coisa no mercado, ela não está fazendo isso para te irritar, ela está fazendo isso porque ela entende que esse é o caminho que ela tem para alcançar o brinquedo ou o doce que ela quer. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, é assim que eu tenho que agir para conseguir o que eu quero. E aí que entra o nosso papel de ser esse limite, de mostrar que não é assim, que essa não é a forma mais adequada, que existem outras formas dele alcançar aquilo que ele deseja, ou então tem coisas que ele não vai ter, né? E como que ele aprende a lidar com essa frustração? Se autorregular para lidar com aquilo que ele não vai poder ter. Porque a gente não vai poder ter tudo o tempo todo também. Né? Na vida é assim, né? A vida é lidar assim. com frustrações, é importante que a criança saiba e aprenda a lidar com essas frustrações. Porque a vida é assim. E por isso Sim. que é importante a criança e nós, como adultos, pais e professores, a gente validar os sentimentos dessas crianças, né? É que ela... Como é que, então, a gente se aproxima, faz essa conexão com a criança? É ter empatia, Sim. é a base da disciplina positiva, né? Então, Sim. Sim. é olhar para o outro com empatia. Isso. E assim, né, nesses dois casos, né, que eu citei da questão da atenção indevida e do poder mal dirigido, são crianças que entendem que dessa forma elas conseguem se sentir de certa forma importante e aceitas dentro do contexto. Elas ganham um certo status, né? As pessoas estão ocupadas comigo, então eu estou fazendo parte deste ambiente. Né? E tem outros dois que é daquela criança que já de certa forma perdeu a esperança de conquistar isso. Né? Então, a vingança, por exemplo, que é uma das formas desse comportamento equivocado, é aquela criança que, assim, ok, eu tô chateada, então agora você vai sentir o que eu tô sentindo, né? Eu tô com raiva, você também vai ficar com raiva. Então, é aquela criança provocativa, mas que ela quer que você sinta o que ela tá sentindo. Né? Uma criança que precisa que você valide o sentimento dela, né? Que você se conecte com ela para que vocês possam encontrar uma solução. E tem aquela criança que a gente chama de inadequação assumida, que é aquela criança que não se sente importante, que ela acha que ela não consegue, e aí realmente ela quer se esconder, ela não quer tentar nada. Né? Ela acha assim, ó, não tem jeito mesmo, já que não tem jeito de eu conseguir isso, eu desisto, eu vou ficar bem quietinha aqui que é para ninguém me perceber. Né? Então, o que pode dar uma pista para a gente de qual é o objetivo desse comportamento? O sentimento que gera em mim, né? Então, se eu me sinto sobrecarregado, tem uma chance de ser com relação à atenção indevida, porque eu estou me sentindo realmente sufocado, porque ela demanda muito de mim. Se eu estou com raiva, né, talvez esteja mais relacionado ao poder mal dirigido, né, porque assim, eu estou sendo testado, a gente está disputando, eu estou perdendo, né, se eu me sinto aí frustrado, né, chateado, às vezes até triste, né, porque a criança às vezes faz alguma coisa, você fala assim, poxa, mas eu fiz tudo, né, fiz o meu melhor aqui, e é assim que ela atende, né, provavelmente está relacionado aí à questão da vingança. E quando você se sente assim, desesperançoso, né, desmotivado, você fala assim, já não sei mais o que fazer, né, porque tudo que eu faço não está evoluindo, essa criança não está se desenvolvendo, pode estar mais relacionado à questão da inadequação assumida, né, que é uma criança que realmente já acha que não tem mais condições de conquistar aquilo que ela deseja. Né? Então, o trabalho que a gente faz é sempre identificar qual é a crença por trás do comportamento, porque a gente vai trabalhar na crença e não no comportamento. Né? Então, novamente, não é controle de comportamento, é estimular o desenvolvimento de habilidades para a vida. Então, a gente vai identificar a crença e ver quais são as ferramentas e estratégias que a gente pode utilizar para trabalhar com isso. Né? Mas pensando, então, nessa questão da conexão, que ferramentas, né? Quais são as ferramentas mais indicadas para criar essa conexão com o outro, com a criança? Exatamente, porque a partir do momento que você sabe que essa criança está buscando essa atenção, está buscando, tem esses objetivos equivocados, os pais e os professores podem olhar para essa criança de uma maneira que estreite a relação entre elas, né? E hoje em dia já faz um bom tempo, né, que a gente atende pais, conversa com as famílias, e nós somos mães também, né? E muitas vezes a gente ouve e percebe isso de ai, mas eu não tenho tempo, que horas que eu vou fazer isso, não consigo. Não é uma questão, a conexão com o filho não é uma questão de tempo,
gente fala bastante isso, né? É o tempo de qualidade, é o tempo que você está com a criança, estar integralmente com a criança, né? É ter um tempo especial. Se você tem meia hora naquele dia, é meia hora com ele, com ela, brincando, ouvindo as histórias, os problemas daquela criança, que para ela são problemas importantes, são os desafios que ela está lidando, e validar esses sentimentos. Falar, eu entendo, imagino como deve ter sido difícil para você. Porque muitas vezes as crianças trazem os problemas para a gente fala, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, aquele é o problema dela naquele momento. Mamãe, você não acredita que a minha amiguinha não quis dividir o lanche comigo hoje. Ou então ela não quis dividir a boneca comigo, não quis dividir o jogo comigo. E na hora que vai, coisa de criança. Não, aquele é um problema sério para ela. E como que a gente ajuda essa criança a resolver esse problema? Como que a gente valida o sentimento dela, levando a sério o problema que ela está trazendo para você? Porque ela te traz esse problema buscando conexão, buscando uma ajuda. Né? Então, é focar na solução também, quando acontecem problemas de comportamento em casa, e não em achar culpado. É apoiar essa criança para solucionar isso, para que aquilo não aconteça novamente. Não apontar o dedo, não julgar, porque a gente se colocar no lugar da criança, se colocar no lugar do outro, a empatia, como a gente já disse, né? E claro que a conexão também se dá pelo contato físico com seu filho, com o aluno, com abraços, com um toque no ombro. Muitas crianças não gostam até tanto de contato físico, né, de dar as mãos, de abraçar, mas às vezes um toque no ombro dessa criança, fazer algo junto, né? Alguma atividade que essa criança gosta. Cantar, tomar um sorvete, brincar fazer um quebra-cabeça juntos, né? Enfim, é importante olhar no olho dessa criança, na altura dessa criança, ser um tom baixo, não gritado, né? Fazer perguntas, permitir que essa criança também faça perguntas curiosas, instigar, não responder as perguntas das crianças sempre com uma resposta fechada, mas também com outras perguntas, para que instigue o pensamento dela. E, claro, ter uma escutativa, né? A gente fala isso, preza por isso, para ouvir, e ouvir com qualidade, ouvir para valer, ouvir tendo atenção plena naquilo que a pessoa está te dizendo, com tempo de qualidade. Então, gente, quem estiver participando aqui conosco, fiquem à vontade, por favor. Vocês temos o bate-papo aqui na nossa live. Fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente vai abrir e comentar as perguntas daqui a pouco, tá bom? E indo para um próximo critério, né? A gente tem o respeito mútuo. O que é esse respeito mútuo, afinal de contas, né? O que seria esse respeito mútuo? Quando a gente fala assim, é um respeito ao outro. Sim, é um respeito ao outro. E respeitar o outro, muitas vezes, pode trazer uma ideia equivocada de ou permissividade ou de autoritarismo. O autoritarismo talvez não, porque respeito traz uma ideia bacana de acolhimento, de empatia. Mas o respeito mútuo, ele exige também a firmeza, a gentileza e a firmeza. Porque as crianças, a educação como um todo, ela exige de nós, como pais e como professores, educadores, que nós tenhamos respeito por nós mesmos e pelo outro. Então, é ser firme. A criança veio te bater? Não vai me bater. Só que eu também, como a Luciana falou há pouco, nós precisamos ensinar o comportamento que a gente espera naquilo, então. É ser gentil também com essa criança, de entender que uma criança, por exemplo, 2 anos de idade, está aprendendo a falar, está desenvolvendo oralidade agora, nós temos gentileza, empatia e respeito por ela e ensiná-la como substituir esse comportamento, que não é batendo, mas a gente também precisa pôr o limite. Então, precisamos ser firmes também, né? Então, no livro,
esses 5 critérios, eles estão em forma de perguntas. Então, ele fala assim, ela fala, é gentil e firme ao mesmo tempo? Por que é feito em formas de perguntas, né? Porque não é uma verdade absoluta. Nós não conseguimos seguir todos esses conceitos, esses critérios a todo tempo. Mas ao fazermos perguntas, ao nos fazermos essas perguntas, a gente reflete. Então, assim, será que eu estou fazendo isso? Então, é uma indagação para nós mesmos. Né? E é importante lembrar que a firmeza, quando a gente vai ensinar a criança a não fazer alguma coisa, não é de ser autoritário. Porque quando nós somos autoritários, o que acontece? A criança faz aquilo, e aí vai estar relacionado ao próximo tópico, que é o efeito a longo prazo, ela faz a curto prazo, ela faz por medo, ela faz por vergonha, mas ela não faz porque ela entendeu, ela não faz porque ela está seguindo o exemplo. Então, esse é o grande... A firmeza, ela é âncora da educação, mas também, porque é importante a gente saber ensinar a criança a hora de parar, mas é a gentileza, é a empatia com essa criança que permite o respeito com essa individualidade que encoraja essa criança a tentar e a aprender. Né? Então, nós temos vários exemplos, né, Lu, de situações em que nós podemos ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Eu tenho uma imagem, né, uma metáfora que usam muito na disciplina positiva em relação a isso, que é a imagem de um rio, né? Então, quando a gente pensa num rio, a criança é o rio, ela é o principal, é ela que percorre o caminho, é ela que está se desenvolvendo, mas os pais são a margem, somos nós que guiamos o caminho desse rio, né? Aonde ele vai, por onde que ele corre, quais são os limites que ele pode, né? Até onde ele pode ir de um lado do outro, né? Se agora ele vai para lá ou se ele vai para cá. Então, são os pais que dão essa margem, que dão essa direção para a criança, isso é a firmeza, né? E a gentileza é respeitar a natureza do rio, de que ele precisa fluir, de que ele precisa seguir o próprio caminho, né? Então, vamos pensar num exemplo, assim, por exemplo, né, uma questão da criança que se recusa a ir dormir cedo. Né? Então, eu estou com dificuldade porque toda vez que eu tento colocar meu filho para dormir, ele se recusa e chora e grita e diz que quer ficar mais um pouquinho e faz toda uma cena e eu realmente não consigo, eu acabo cedendo, acabo deixando, ou então eu pego, né, grito, dou umas palmadas e levo ele de qualquer jeito, tranco no quarto, enfim. Né? Então, aí a gente vê 2 exemplos que são ou de autoritarismo ou de permissividade. Né? E a gente está falando aí de estilos parentais, são 4, tem um outro que é o negligente, a gente nem fala tanto porque, justamente porque ele nem está exercendo o papel dele, então provavelmente ele nem sabe se a criança foi dormir ou não, né? Então, vamos focar nos 2 ali que de certa forma estão exercendo esse papel. Então, como que eu posso ser gentil e firme ao mesmo tempo numa situação como essa? Né? Então, eu sou gentil em entender a necessidade da criança, de entender que talvez aquele momento, um pouco antes de dormir, é o momento em que o pai e a mãe estão com ele em casa, que a família está junto, que eles podem ter um momento juntos, que eles podem brincar, de repente é um momento onde essa criança consegue ter uma atenção maior, ou de repente ela está fazendo uma atividade que ela gosta muito. Né? Ninguém gosta de ser interrompido, né? Então, se a gente pensar, a gente tá lá assistindo um filme, a série preferida da gente, chega alguém e interrompe, a gente gosta? Não gosta. Ninguém gosta de ser interrompido na sua hora de lazer. Então, a gente é gentil e empático quando a gente entende que ela só está reagindo da mesma forma que qualquer pessoa reagiria. Agora, por isso eu vou deixar ele dormir super tarde? Não, porque eu entendo que ele precisa de mais horas de sono, que ele precisa dormir cedo, que isso é importante para o desenvolvimento dele. Mas como que eu posso fazer isso? Não existe negociação sobre se ele vai dormir agora ou não. Mas qual é a forma que ele vai até o quarto? Como que esse processo vai acontecer? Né? Então, eu sou gentil dizendo, olha, filho, eu entendo, realmente está muito divertida a brincadeira, né? Tá muito gostoso. Então, vamos fazer o seguinte... Vou te dar mais 5 minutos para você
terminar sua brincadeira, né? Guardar, organizar suas coisas. Enquanto isso, eu tô lá arrumando a sua cama. E aí depois, que jeito que você quer ir? Você quer ir de cavalinho no papai ou você quer ir balançando na mamãe? Né? Então, você dá para a criança escolhas limitadas, mas não sobre o principal. Não existe escolha sobre dormir, mas existe escolha de como vai ser. Ou então, assim, aí hoje, vamos ler uma história ou duas? Ah, é você que vai contar a história ou sou eu? Hoje vai ser uma história ou vai ser uma música? Né? Então, assim, você vai criando com a criança essas outras alternativas que tornam o limite lúdico, possível de ser realizado. Agora, claro, vamos pensar uma família que sempre foi autoritária, né? Que sempre usou de forma autoritária. E ela chega hoje e fala assim, filho, então, você quer ir assim assado? Vai funcionar? Provavelmente não. Né? Porque a criança ela não está acostumada a responder a esse contexto. Então, assim, ela vai resistir, ela vai dizer que não, que ela vai ficar mais um pouquinho, né? Ou então ela vai ficar desconfiada. Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa de errado. Né? Então, a firmeza e a gentileza é também constância. Né? A criança ela vai entender que esse limite existe, que você vai cumprir com aquilo que você prometeu, né? Que você colocou que faria, à medida que efetivamente você vai cumprindo. E em alguns momentos isso vai ser mais difícil do que em outros. Então, lembrando, se você tem um modelo hoje diferente da disciplina positiva e resolve passar para a disciplina positiva, primeiro que você vai errar bastante antes de encontrar o seu caminho, e tudo bem, porque erros são oportunidades para aprendizagem. Segundo, vai piorar antes de melhorar, mas não desista, porque senão nunca vai melhorar, né? Porque se você não está satisfeito com o método hoje, é porque ele não é bom e não está trazendo benefícios. Então, você realmente vai ter que insistir um pouco mais para que você comece a ver um retorno mais positivo. Então, numa situação como essa, eu sou gentil, porque eu entendo o lado da criança, dou escolhas, né, possibilito que ela participe desse processo, mas eu sou firme, porque existem coisas que são inegociáveis. Né? Então, é a hora de dormir, a hora da alimentação, segurança, né? A forma como eu trato o outro, existem coisas que não são negociáveis, mas que você pode negociar a forma como isso vai acontecendo. Bom, e né, pensando aí dentro desses critérios, aí entra também, dentro disso, o que a Carol comentou, a questão de ser efetiva a longo prazo. Né? E aí a gente está falando especificamente da questão das punições. E quando a gente pensa nas crianças pequenas, né? Então, quem está aqui tem ou é pai, mãe, ou trabalha com crianças nessa idade, a gente sabe que é muito difícil, em alguns momentos, a gente pensar a longo prazo. Então, quando eu olho para minha criança de 2 anos se jogando no mercado, fazendo aquela birra na frente de todo mundo, eu dificilmente penso, nossa, como eu queria que ele fosse responsável, autônomo. Eu quero sobreviver, né? Eu quero sair dali com a criança viva, né? Então, realmente, às vezes, a prioridade naquele momento é de sobrevivência, é de lidar com a situação, é de apagar o incêndio de uma situação que está sendo desafiadora. Então, só que nesses momentos, se a gente permite, claro que isso vai acontecer em algum momento ou outro, a gente não é perfeito e não vai fazer tudo certo sempre. Mas se a gente fica frequentemente só lidando para sobreviver, a gente perde as oportunidades de desenvolvimento de habilidades, né? E aí a birra é uma ótima oportunidade para desenvolvimento de autorregulação emocional, né? Quando eu uso a punição numa situação como essa, que é muito mais provável que eu use algumas estratégias de punição em relação ao momento em que eu estou no momento de crise, eu perco a oportunidade de desenvolver habilidades a longo prazo e também eu cesso o comportamento, porque eu não vou dizer que punição não funciona. Funciona a curto prazo. Né? Então, a criança está gritando ali, de repente você dá um tapa, você dá um grito, a criança se assusta, ela para, né, de fazer o que ela estava fazendo, e aí você fala assim, funcionou. Né? Funcionou se a gente pensa que você está focando no controle de comportamento da criança. Então, ela parou de fazer aquilo que ela estava fazendo naquele momento. Mas ela não aprendeu uma alternativa para aquele comportamento que seja adequada. Né? Qual foram os sentimentos que foram gerados nesse momento, nessa criança? De culpa, de vergonha. E esses sentimentos a longo prazo, que impactos eles vão ter?
Então, assim, a palmada, né, todos esses métodos punitivos, eles são pesquisados há muito tempo. E, gente, não tem uma pesquisa que diga que isso é positivo, tá? Então, assim, não tem uma pesquisa que fale assim, gente, vai lá com fé que tá tudo bem. Não, né? Todas realmente apontam que a longo prazo elas são muito prejudiciais ao desenvolvimento emocional e vão ter impactos diretos na saúde mental da criança. E aí a gente ouve aquelas velhas frases, né? Ah, eu apanhei, mas sobrevivi, né? Ok, sobreviveu, mas talvez poderia ter vivido de uma forma melhor, porque a ideia não é sobreviver aos seus pais, né? Mas realmente se desenvolver, crescer e etc, né? E tudo você poderia ter aprendido de uma forma mais afetiva, de uma forma mais gentil, de uma forma mais respeitosa. Então, quando a gente pensa nessa questão de efetivo a longo prazo, sim, punição funciona? Funciona a curto prazo, mas ela tem prejuízos no longo prazo. E você perde a oportunidade de desenvolver habilidades e você vai gerar rebeldia, você vai gerar sentimentos de inadequação, né? Você vai gerar crianças aí que vão ter uma baixa autoestima e que podem sim vir a desenvolver aí transtornos relacionados à ansiedade, estresse, depressão, enfim. Né? Então, a disciplina positiva, ela foca em passar valores, em ter uma comunicação eficaz e resolver o problema. Né? Como a Carol falou em outro momento, não é procurar culpados, não é querer fazer que a criança se sinta mal por ter se comportado de forma inadequada, mas é o que a gente faz. Então, assim, aproveitar esse erro como uma oportunidade de aprendizagem, tanto para a criança como para o pai. O que nós podemos fazer? Né? E às vezes muito... Pode falar. Uma coisa, como você falou que temos vários pais, né, de crianças pequenas e profissionais que lidam com essa faixa etária, e muitas vezes quando a gente toca nesse assunto, nesses critérios da disciplina positiva, nesses fundamentos, muita gente às vezes fala assim, então fiz tudo errado até agora, nossa, não consegui, não fiz nada certo. O interessante é, e associando a uma outra teoria, né, que é o mindset de crescimento, é de pensar que poxa, que ótima oportunidade, você não conhecia, mas olha que bacana, agora você conhece. Não se culpar e falar, poxa, fiz tudo errado. Não, a gente erra e acerta o tempo todo, em todos os momentos, em qualquer âmbito da nossa vida. Então, é olhar para esses conceitos, esses critérios, e falar assim, vou tentar então, vou me esforçar para isso, né? E estar aberto a tentar e se perdoar, falar, tá bom, não fiz isso até agora, quero tentar? Vai em frente. Isso. E é importante, o que a gente colocou, né? A ideia não é encontrar culpados, nem de dizer assim, nossa, eu sou um péssimo pai, ou mesmo olhar e falar assim, nossa, meus pais foram péssimos comigo, né? Então, a ideia é de realmente de entender, primeiro, que seus pais fizeram o melhor que eles podiam dentro do contexto e das ferramentas que eles tinham. Né, eles também foram frutos de uma educação, dentro de um contexto, né, que muitas vezes estimulava, inclusive, a palmada como uma forma aceitável de educação, que hoje não cabe mais dentro do nosso contexto. Né? E nós também somos pais, os melhores pais que nós podemos ser, né? Estamos aqui tentando melhorar para ser cada dia melhor para os nossos filhos, não estamos isentos de erros, mas dentro do que nós temos, das ferramentas que nós temos, nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, é daqui para frente. Errei, poxa, errei. O que eu posso fazer? Aliás, é uma das perguntas curiosas. O que eu posso fazer para que eu não cometa esse erro novamente? O que eu preciso mudar? Né? Então, esse carinho, essa empatia que a gente tem que ter com a gente também, porque nós precisamos estar bem com nós mesmos para que as coisas funcionem. Né? É o primeiro passo para que o filho esteja bem. Nós precisamos estar bem e aceitar que nós somos humanos. Né? E pensando né, numa questão mesmo, um exemplo, né, onde isso fica muito claro, uma das coisas que a gente tem que podem ser usadas dentro da disciplina positiva são as consequências lógicas e as consequências naturais. Né? Consequência natural é uma consequência que acontece sem a sua interferência e que muitas vezes é o suficiente para a criança entender como que funcionam as coisas. Né? Então, por exemplo, se a criança não come, o que acontece? Vai ficar com fome. Não é você que vai deixar ela com fome, ela simplesmente vai sentir fome em determinado momento. Né? Agora, a consequência lógica é o quê? É uma consequência
que nós, pais, adultos, educadores, acrescentamos a uma ação da criança com o objetivo que ela entenda determinada situação, porque às vezes não é aceitável deixar que uma consequência natural aconteça. Então, por exemplo, a criança vai atravessar a rua sozinha e está vendo um carro. Óbvio que você não vai deixar ela enfrentar a consequência natural desse ato, né? Você vai se cercar de cuidados para evitar que a criança faça isso, né? Então, a criança vai machucar alguém. Você não vai deixar ela machucar alguém para ela entender que ela não deve bater nas pessoas. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter, mas muitas vezes as consequências naturais vão ensinar para a criança muito, né? E você não acrescenta culpa, você não acrescenta vergonha, a criança entende e ela muda o comportamento dela a partir dessa perspectiva, né? Então, por exemplo, meu filho não come, né, não aceita, recusa alimentos, enfim, na hora da refeição ele não aceita comer. Aí tem tanto aqueles pais que vão fazer só a comida que a criança gosta, né, ou então vão dar outros alimentos para que a criança coma, ou então vai ter aqueles pais, não, você vai ficar aí então a tarde inteira, você sai daí a hora que você comer, né, ou então você vai ficar agora sem sobremesa a semana inteira. E aí você vai aplicando consequências, tentando obrigar a criança a fazer algo que efetivamente a gente não tem esse controle. Primeiro passo, vamos aceitar que a gente não tem controle sobre as crianças. Elas não têm que nos obedecer. Elas têm que entender e aprender por que elas precisam fazer as coisas de determinadas formas. Então, por exemplo, se a criança não almoça, ok. Você vai informá-la que a próxima refeição, sei lá, é às 3 horas, é o café da tarde. Né, e dizer assim, ó, como você não comeu agora no almoço, você provavelmente vai sentir fome. Tudo bem? Você tem certeza que você não quer experimentar nada? Não quero. Então, é realmente deixar. A criança não vai passar fome porque você deixou ela, né, ou no caso, ela escolheu não comer por 2 horas. Claro, então nessa refeição, o que você vai ter que priorizar? Dar alimentos, colocar dentro das possibilidades alimentos que a criança goste, e apresentar novos alimentos. E ter sempre opções saudáveis. Porque se você colocar ali, né, se a criança já foi apresentada esse tipo de alimento, por exemplo, se você colocar o lanche do Mac ou uma salada, é óbvio que a criança vai optar por aquelas. Isso não é uma escolha saudável que a criança pode fazer. Mas se você coloca uma salada de tomate e uma salada de alface e, né, o arroz, o feijão, a criança pode escolher o que ela quer comer. Né? Porque a gente está ensinando que habilidade? A longo prazo, eu quero o quê? Que o meu filho saiba se alimentar, que ele saiba fazer escolhas saudáveis, que ele respeite a saciedade do corpo dele e que ele respeite o corpo dele com alimentos que sejam saudáveis. Eu não vou ensinar isso dando qualquer alimento só porque ele se recusa a comer o que eu ofereci ou obrigando ele a comer, por mais saudável que seja aquela refeição. Né? Então, aqui em casa, agora eu adoto isso e eu vou dizer assim, melhorou 90% dos meus problemas com a alimentação. Tem dia que ela não quer comer, tem dia que ela não come, e aí o que acontece? Né? Mas aí vai chegar e vai dizer que tá com fome. Vai acontecer situações. Então, às vezes ela não almoça, e aí ela chega ali, dali 1 hora, mamãe, eu tô com fome. Eu entendo que você esteja com fome, você não almoçou, então o café é daqui 1 hora, eu tenho certeza que você aguenta até lá. E você oferece o café no momento que você disse que ia oferecer. Né? Então, aí fala assim, nossa, vai deixar a criança com fome, né? Mas são consequências naturais que eles precisam aprender das escolhas que eles fazem. Como eu disse, a criança não vai passar fome, você vai fazer isso de uma forma gentil, né? Você não vai falar assim, falei para você, viu, você não comeu bem feito, agora não vai comer mais, né? Ou então, filhinho, tadinho, tá com fome, vem cá que eu vou preparar um lanchinho para você. Você tem que, a criança, ela tem já por si mesma a possibilidade de habilidade de autorregulação. Mas ela não vai desenvolver se ela não tiver oportunidades para isso. Então, ela vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com a fome e na próxima vez pode fazer escolhas diferentes, né? E essas, conforme você ia dando os exemplos, eu fui pensando que como que esses exemplos, eles super se relacionam com o próximo critério, que é de ensinar habilidades de vida valiosas para a formação de um bom caráter. Então, assim, a criança faz as escolhas e ela tem as consequências lógicas quando pequeno, mas
essa experimentação de tentar e de ver que isso tem consequência, isso vai gravando na criança, vai marcando na criança. Porque uma coisa que nós, como pais, como profissionais de educação, a gente precisa se perguntar, como você falou há pouco tempo, que normalmente os pais de crianças pequenas pensam no agora, né? A minha filha já é adulta, não, é diferente, mas quando ela era pequena, a preocupação era se comeu, né, se tá limpa, se tá com a saúde em dia, se, enfim, condições básicas ali, fralda, né? Mas só que os pais de crianças pequenas, os educadores devem pensar e se perguntar como eu quero, o que eu quero para o meu filho, para a minha filha, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Quais habilidades que eu quero que essa criança, que é uma criança hoje, tenha daqui 20, 30 anos? Então, surgiu, estava vendo aqui há pouco uma das perguntas em relação a ter os combinados em casa, e muitas vezes fora do ambiente, né, fora de casa, em outros ambientes, essa criança não experimenta esses mesmos combinados, tem uma outra estrutura, tem contato com outros comportamentos das pessoas, né? Se isso não frustraria a criança. E é importante que ela vivencie isso, realmente, eu entendo, nessa faixa etária, para que ela aprenda a lidar com a frustração. Porque, sim, vai ser diferente, né? Nós meninos, vai ser diferente o relacionamento. E como que ela lida? Porque é importante ela lidar com isso agora, já. Com essa frustração. Eu sempre lembro desse exemplo do não, né? Que não é agora, não vai fazer. Tá. Enquanto é pequeno, a gente deixa. Ah, tadinho, pediu, deixa fazer. Não vai frustrar. Quando tiver com 18 anos e ele vier pedir a sua chave do seu carro e você falar não, será que essa criança, esse adolescente, vai entender, vai conseguir, vai ter autorregulação para aceitar esse não? Né? Então, por isso que essas experiências já na primeira infância, na faixa etária das crianças até os 6 anos, pelo menos, de idade, elas são a base, como eu falei há pouco, da construção da casa, né? A formação de bom caráter. Então, aprender a resolver pequenos problemas. Gente, o que é a vida se não resolver problemas? Então, a gente precisa ensinar nossos filhos, os nossos alunos, a resolver problemas, a ter cooperação, a ter pensamento crítico, cidadania, colaboração, autorregulação, conseguir ter um relacionamento interpessoal, né? Interpessoal e intrapessoal, autoconhecimento, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é tudo que eu aprendi, tudo que era, eu não lembro o título certinho, mas eu aprendi no jardim de infância. E ele fala muito isso, compartilhar, esperar a vez do outro. Robert Fulghum é o autor. E ele fala, e o texto é muito bonito, é poético, mas é bem isso. Na educação infantil, a gente fala para as crianças, precisa partilhar, precisa esperar a vez, erguer a mão para falar, dividir com um amigo, né? Esperar a sua vez. E na vida é assim. Se a gente pudesse, é o desejável, né? Levar essas habilidades, levar essas competências para a vida, para as relações sociais. E a melhor forma disso acontecer, eu entendo que é encorajar essa criança no desenvolvimento dessas habilidades, tanto em casa como em parceria com a escola. Por isso que é importante a parceria da escola com as famílias, para estreitar realmente, para estimular, porque o foco principal, o bem maior é a criança, é o seu filho, é o nosso aluno. Então, as famílias e a escola precisam se conversar e estreitar, incentivar essa criança, não é elogiar, né? Porque muitas vezes a gente fala, elogiar, parabéns, ai, que lindo. E o esforço, e aí eu volto numa outra teoria que a gente tem se aprofundado bastante, que é o mindset de crescimento, o mindset, né, na verdade,
Carol Dweck, ele fala exatamente isso, que o elogio ele deve ser a valorização do esforço. A gente tentar se esforçar e não simplesmente do final, é valorizar o processo. É uma metáfora, né? Quando a gente está fazendo uma viagem, você valorizar a paisagem que você está vendo no percurso e não apenas o destino final, né? Então, tanto a crítica, elogio e aplauso, simplesmente, eles não são encorajadores. É você falar pontualmente aquilo que você valoriza. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que ajuda muito na formação das crianças é ter honestidade emocional. Né? Como que a gente se sente? É valorizar o seu sentimento, validar o seu sentimento. E falei, eu não estou pronto para falar sobre isso agora. Não tomar decisões na hora do conflito. Isso tanto serve para casa, como para escola, como para qualquer relação. Para a vida. Para amigos, para marido e mulher, para mim, enfim. Para tudo. Ninguém irritado consegue ser encorajador. Ninguém irritado consegue ser encorajador. Então, é melhor você se acalmar para depois tentar fazer isso. Não dá. Exatamente. Então, quando a gente fala, as nossas palavras, elas são únicas, né? Então, a gente tem que cuidar do que a gente fala. Né? E aí, eu lembro muito dessa situação aqui de a gente estar num ponto e o que a gente escolhe, né? E o que a gente quer para a vida do nosso filho. E eu acho que um outro ponto interessante, Lu, da gente pensar, e a gente vai caminhando para o final da nossa live, esse é o nosso último critério, né? É o desenvolvimento da autonomia, né? É a criança reconhecer o seu poder pessoal. Mas o que é isso, Lu? Reconhecer o poder pessoal dela? Isso tem a ver muito com o sentimento de autovalor, né? Que é o sentimento que cada um tem em relação ao quanto você tem impacto positivo onde você está, né? E esse autovalor não é algo que alguém te dá, é algo que você desenvolve, né? Então não adianta nós pais falarmos para os nossos filhos, e aí entra um pouco da questão do elogio, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é esperto, nossa, não adianta, né, porque a criança, ela vai experimentar essa sensação de alto valor que é interna, que é desenvolvida por ela, nas experiências, na relação, né, e aí entra o equilíbrio da nossa necessidade de proteção, né, de, muitas vezes, na maior das boas intenções, impedir que os nossos filhos enfrentem desafios que são importantes para a aprendizagem, né? Então a gente fica com medo, ai meu Deus, né? Vai dar o primeiro passo, levantou, ai meu Deus, segura que ele vai cair, né? Então você não está sendo encorajador, você não está ajudando o seu filho a criar o senso de capacidade de que ele dá conta, que ele pode andar, né? A mesma coisa com relação a qualquer outra, às vezes na própria aprendizagem, né? Tá aprendendo, ai meu Deus, mas não está reconhecendo a letra ainda, a criança está com 4 anos, né? Daí você passa isso para a criança, não filho, vamos lá, você tem que reconhecer, não tem, calma, vamos com calma, aos poucos, essa criança tem que experimentar, então tem a ver com estimulação, né? Da gente possibilitar que a criança explore o ambiente, que ela se desafie e faça coisas que pra gente até vai ser bem perigoso, mas que suporte você pode dar para essa criança, para ela experimentar que ela pode, que ela consegue, que ela dá conta, né? Então, vamos pensar, né? Crianças pequenas estão aprendendo várias coisas, estão aprendendo a andar, estão aprendendo a falar, estão aprendendo a comer, estão aprendendo a dormir, estão aprendendo a usar o banheiro, né? Vão começar a aprender a aprendizagem formal da escola, entrar em contato com o conceito, estão aprendendo a se relacionar, né? Aí a criança vai lá no parquinho, primeira vez que ela vai no parquinho, encontra uma criança, mas aí ela não quis emprestar o brinquedo. E aí o pai já fica preocupado, eu tô preocupado que meu filho pode ser egoísta, né? Ele não quer compartilhar o brinquedo. Então, ele não teve oportunidades ainda de praticar essa habilidade, né? A gente precisa deixar, porque aí às vezes o pai deixa de possibilitar que essa criança tenha contato com outras crianças para não passar por aquela situação.
né? Então, não, ele precisa passar por mais situações como essa. E a gente precisa entender que o início não vai ser bom mesmo, né? Então, agora eu estou no processo de ensinar minha filha a colocar a roupa sozinha. Às vezes sai né, dos avessos, às vezes coloca duas pernas no mesmo lugar, né, o braço na cabeça, tenta colocar a cabeça onde é o braço. Então, mas faz parte do processo de aprendizagem, né? É muito mais rápido quando eu coloco, com certeza, né? Mas eu não quando eu faço isso, eu não vejo o brilho no olhar dela, né? Contando para o pai: ai, papai, hoje eu coloquei a minha roupa, hoje eu vesti a minha meia, né? Porque a criança, ela vai, então, desenvolvendo esse senso de alto valor, de capacidade. E quando eu me sinto reconhecido por fazer as coisas bem, né? No ambiente se desenvolver, ou então quando eu sou apoiado, quando eu cometo os meus erros, eu tenho uma chance muito maior de usar o meu poder pessoal de forma positiva no meu ambiente. Né? Então, quando eu me sinto realmente desvalorizado, eu vou para aquelas crenças: eu não sou capaz. Né? Então, eu não tenho atenção. Eu só consigo atenção se eu fizer determinada coisa, dessa forma. E aí eu entro naquelas crenças do mau comportamento. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de conciliar, né, a nossa necessidade de proteção com a necessidade da criança de explorar, de se desafiar para se desenvolver. E a importância é realmente criar esse sentimento de alto valor, de capacidade, para que ele use o seu poder pessoal de forma construtiva. Isso não é dado por nós, isso é desenvolvido por eles, mas só é desenvolvido por eles dependendo da forma como a gente possibilita que eles vivenciem essa experiência, né? Então, essa primeira infância é o momento da exploração. A gente vai ficar de olho, porque tem coisa que não dá para fazer, às vezes da forma como a criança vai fazer, mas você pode redirecionar isso de uma outra forma, que seja mais segura, né? Então, você não vai deixar a criança pular do parapeito da varanda, óbvio, mas você pode deixar ela pular do sofá, né? Você coloca um colchão ali, você fica junto com ela, né? Vai pular na cama, vai falar: ai, não gosto, que pular na cama pode cair. Mas por que você não fica junto? Ela pode experimentar esse movimento, essa brincadeira com supervisão, né? Então, assim, como que a gente concilia as duas coisas? E muitas vezes a gente conversando com algumas famílias, colegas e tudo mais, que você falou da criança se sentir capaz, e a gente comentou anteriormente dela ser parte daquela sociedade, daquela comunidade, e a família é a primeira comunidade da criança. Sim. É ela ter papéis também dentro da casa, em que, desde pequeno, que ela, relacionada a essa autonomia, é muito importante para a autoestima dessa criança, para que ela perceba que ela consegue. Então, o próprio Dreyfus, né, o autor, ele fala: não faça nada por uma criança que ela possa fazer sozinha. Então, a criança consegue guardar os sapatos dela dentro do armário? Faz um teste, consegue. Então, estimule, encoraje a criança a fazer aquilo sozinha. Então, ver tarefas na casa, e especialmente agora nesse período de pandemia, em que nós estamos todos em casa e o contato das famílias com as crianças acabou aumentando, né? É de perceber na criança o que ela é capaz. Ah, ela já pode levar o saleiro para a mesa, para a hora do jantar. Então, você dá o saleiro, os guardanapos, ela leva e põe os guardanapos na mesa do jantar. Ela pode levar a toalha do banho para o banheiro. Ela pode... pequenas coisas que ela vai se sentir capaz, orgulhosa, segura. E essa segurança, pensando na aprendizagem, tanto formal quanto informal, de hábitos e comportamentos, ela é base para que ela aprenda. Então, a criança segura, com autoestima ok, ela está aberta para reconhecer, né, Lu, e para desenvolver o seu potencial, né? Então, e aí a gente vai caminhando para o final, a gente acabou abordando todos os 5 critérios. O livro Disciplina Positiva é um livro, é uma teoria, como a Lu falou, tem 8, né, Lu? 8 livros. 8 traduzidos, isso. Tem uma versão para crianças de 0 a 3 anos também, então vale a pena a leitura. Tem para sala de aula, disciplina positiva em sala de aula também. Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas agora. Né? A gente acabou abordando algumas ao longo do bate-papo aqui, do nosso bate-papo.
mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. A gente comentou aquela do futuro, né, da Isso. frustração. Tem uma aqui, Carol, tô olhando aqui, foi a Júlia que fez. Então, ela falou, né, da referência com relação à metáfora aí da casa, com relação à teoria do apego, da psicologia, né, tem tudo a ver, tem mesmo. E a pergunta é, a criança tem um lugar e deve ser ouvida na família. Como balancear a atenção para que a criança seja ouvida, mas que ela não mande na família? O típico reizinho da casa. Isso, né? para não deixar que se torne o reizinho da casa, né? Pois é, justamente, é a criança, é saber que é uma comunidade são pessoas ali dentro daquela casa que tem o seu papel e que os pais, como você falou, em alguns momentos tem coisas que têm opções. Então, por exemplo, tá frio, a temperatura caiu ultimamente aqui, então, ok, tem que pôr roupa de frio. Se tá frio, tem que pôr calça, pôr blusa. A criança fala, não quero pôr calça. A gente pode entender algumas crianças que, relacionadas a essa coisa de temperatura, por exemplo, uns têm mais calor que outros, a gente tem que respeitar isso, mas uma coisa muito que não dá. Não, tem que pôr meia porque tá frio, não vai andar no chão gelado. A criança, você pode dar opção para a criança. Tá bom, você vai pôr meia. Qual meia você quer? A meia amarela ou a meia branca? Né? Então, assim, não é escolhas limitadas. Né? Você abre né, a questão da escutativa, né? Você abre, você ouve, mas não necessariamente acata. Então, eu acho que o principal da criança para desenvolver essa fala é justamente ela se sentir ouvida e sentir que a opinião dela tem importância, que conta na hora da decisão. E, aos poucos, ela vai percebendo que em alguns momentos vai ser possível e em outros momentos não. Claro, você vai ter resistência. Pode ser que ela chore? Sim, mas a gente não pode ter medo da resistência nem do choro da criança. O fato da criança chorar ou resistir não significa que você fez uma má escolha, né? Significa que ela está lutando por aquilo que ela quer. Então é importante a gente entender, primeiro, o que são necessidades. Necessidades a gente sempre atende. E o que são desejos? Desejo a gente atende quando dá, quando é possível, quando isso não vai ferir a integridade de ninguém. Né? Então, a partir de 1 ano e meio, a criança passa a demandar mais, né? Ela tem mais desejos, passa do que é só necessidade para desejos. Então, da gente realmente ouvir, entender e dizer assim, olha, isso não é possível agora, né? Então, por exemplo, está na hora de almoçar e a criança quer tomar um sorvete. Né, você vai ouvir a criança e vai dizer para ela, olha, eu entendo que você quer um sorvete, realmente é muito gostoso. Nossa, eu também gosto, meu sabor favorito é de chocolate. E tá na hora do almoço, né? Mas assim que a gente almoçar, a gente pode tomar um sorvete, se isso for uma possibilidade. Ou então, assim, olha, que tal se a gente tomasse um sorvete no fim de semana? Né? Você quer tomar hoje ou amanhã, né? Você vai dando possibilidade. Então, eu sou ouvido, mas eu entendo que nesse momento esse desejo não é possível de ser atendido, né? Então, eu quero assistir televisão, de repente não é um horário, né? Tá de noite, tá na hora de dormir. Eu entendo que é seu filme, você gosta do seu desenho, etc. E tá na hora de você dormir. Que tal se a gente assistir amanhã, a hora que você acordar, se isso for uma possibilidade? Ou então, já tem um horário de TV programado na rotina, e a rotina é muito boa por conta disso, porque é a rotina que manda. Aí você pode dizer, nossa, olha lá, já está previsto para a nossa rotina amanhã 1 hora de TV, você pode escolher esse programa neste momento. Né? Não significa que a criança vai acatar, mas à medida que você vai colocando de forma consistente, ela vai aceitar isso de forma mais tranquila, né? Então, porque ela vai entender que as necessidades dela são importantes, mas que existem outras pessoas na família e que existem outras necessidades que precisam ser atendidas, né? Então, é o equilíbrio da firmeza e da gentileza. Que a gentileza é respeito com a criança, firmeza é respeito com a gente e com as circunstâncias, né? Com as outras pessoas que estão ali dentro do ambiente. Espero que a gente tenha respondido aí, Júlia. Essa pergunta também, a questão da birra no mercado, eu acho que você abordou um pouquinho, né? A gente acabou comentando um pouquinho
Você quer aprofundar mais um pouquinho nela? Sobre Eu se acho jogar no chão? eu acho que existem algumas estratégias que a gente pode usar, mas sempre entendendo que o objetivo é ensinar a criança habilidades e não controlar o comportamento dela. Né? Então, talvez a pergunta seja: o que eu posso fazer para desenvolver na minha criança autorregulação para ela aceitar um não a hora que ela pedir um brinquedo ou um doce e eu disser que não é possível naquele momento, ao invés de o que eu posso fazer para ela parar de fazer birra no mercado. E Né? até ter Então, os combinados, né, Lu? Então, combinar exatamente. antes de sair de casa. Isso, esse é essencial. Você sempre vai agir de forma preventiva, combinando com a criança. Então, nós vamos ao mercado, o que ela pode fazer, o que é esperado. Focar muito mais no que ela pode do que naquilo que não pode. Porque às vezes a gente fala assim, ó, você vai no mercado, mas você não pode chorar, você não pode fazer isso, nananana. A criança tem uma lista de nãos que ela nem entende direito e nada que ela pode fazer. Então, você vai focar no que ela pode fazer. Nós vamos ao mercado, você pode ir na seção de brinquedos, você pode olhar, a gente pode, né, você pode explorar, mas na hora que a gente for pagar, a gente vai devolver e vai para o mercado. Depois a gente, né, vai para casa, etc. Se você, né, assim se você conseguir, depois a gente vai sair, a gente pode dar um passeio, né? Tem uma pracinha ali, a gente pode ir na pracinha dar um passeio, etc. Agora, se realmente não conseguir, combinar com a criança, olha, então nós teremos que sair do mercado. Então, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente não tem essa opção, né? Mas sabendo que você vai ter que ir no mercado, você vai ter que ir com tempo, com a maior paciência do mundo e pensando que talvez você vai ter que abandonar suas compras em algum momento. Então, principalmente no início, que é treinamento, né? Então, se a criança fez essa cena toda, você vai proteger a integridade dela da exposição e o seu bem-estar, porque não é agradável para nenhum pai estar sob os olhares julgadores dos outros. Você vai pegar essa criança de forma gentil no colo e vai sair. Ou você vai num banheiro, né, num lugar privativo, volta para o carro, vai para o estacionamento, até que essa criança se acalme. Você não vai dar sermão, você não vai brigar, você vai esperar que ela se acalme. Se ela se acalmar, você pode dizer, nós podemos tentar de novo? Ela pode dizer sim, aí vocês podem tentar de novo, né? Pode ser que ok, você termine e tudo bem, pode ser que ela volte a chorar, volte a fazer birra e você vai ter que voltar. E talvez em algum momento dizer assim, hoje realmente não funcionou, mas teremos uma nova oportunidade depois. Porque também não é para você colocar culpa na criança, né? Hoje realmente está muito difícil, a gente não está conseguindo, vamos voltar para casa, a gente tenta num outro dia. E realmente sair. Então, à medida que a criança percebe que ela não conseguiu o objetivo, que era ter o brinquedo ou ter o doce, ela realmente vai diminuir a ocorrência desse tipo de comportamento. Porque ela vai perceber que você está sendo consistente, você está sendo firme, mas você está sendo gentil, né? Você não está prejudicando a autoestima dessa criança, né? Exatamente. A gente recebeu uma pergunta há pouco, Lu, em relação à idade, né? Se com 10 anos de idade é tarde para começar a agir com disciplina positiva. Eu diria que nunca é tarde. Nunca é tarde. Até para adultos, gente. Para adulto, porque o nosso comportamento, eu vi uma pessoa falando que quando a gente convive em sociedade, né, em comunidade, nós somos elementos de uma teia, como se fosse tudo nós estamos interligados, então a minha relação com a Lu, a relação da Lu com outra pessoa, e com pessoas em comum, a forma como eu me comporto com aquela pessoa pode gerar mudanças no comportamento da outra pessoa também. Então, isso seja a idade que for. A gente frisou bastante nesse momento na primeira infância, para prestigiar e para relembrar os cuidados e a atenção e a importância da base da casa, né, da fundação dessa casa, que é a primeira infância, os primeiros anos, mas as estratégias, os princípios da disciplina positiva, eles podem ser vivenciados a qualquer momento da vida. Isso. Você pode começar muito cedo com bebês, né? Claro que você não vai disciplinar, né? Você não vai trabalhar alguns aspectos tão mais intensos de firmeza logo nos primeiros anos, né? Principalmente no primeiro, mas até é bom para você, porque você tem tempo de ir treinando esses princípios para que isso se torne mais natural quando a criança estiver um pouco maior. Nunca é tarde, né? Você pode inclusive usar com adolescentes, com adultos, mas lembrando que, né, você teve um modelo até os 10 anos. Então, não esperar que
num curto período de tempo, você tenha retorno em relação a isso, porque você está mudando um hábito. E a criança também vai precisar de tempo para se adaptar. Então, assim, não desista, né? Persista, porque realmente talvez a criança seja resistente a essa mudança nesse momento, mas não significa que ela não é possível de ser utilizada, tá? Tem uma outra pergunta aqui, Carol. Quais os motivos dos combinados ou das regras da família, escola ou sociedade trazerem ganhos no sentido da criança para se tornar um adolescente ou adulto autônomo, responsável e que sabe lidar com as diversas situações da vida? Nossa, esse é o sonho, né? Da gente, que é ter crianças realmente. O nosso papel como pais, professores, pessoas que convivem responsáveis na criança, é entender realmente que essas crianças, é uma máxima isso, né? Todo mundo fala isso, mas é a pura verdade, e eu, como uma filha adulta, sei isso muito bem. A gente cria os filhos para o mundo. Não cria, é duro, gente. Nós estamos aqui com pais de crianças pequenas, mas é verdade. Então já começa, eu falo que as coisas acontecem tudo ao seu tempo. Mas primeira vez que vai numa festinha, sozinha, sem a família, né? Quando tira a fralda, é um marco na vida da família. Quando tira a chupeta, gente, tirar a chupeta é um divisor. Os pais falam assim, nossa, Carol, mudou da água para o vinho, desenvolveu. Sim, ele está mudando de fase. E esses combinados que essa pergunta traz, eles são a base para que nós, como pais e responsáveis, a gente apoie, né, faça como se fosse um andaime para que essa criança vivencie, tenha essas experiências num ambiente com muito amor, num ambiente, digamos assim, controlado, não é? Para que ela vivencie, como a pergunta anterior sobre frustração, eu entendo que essa frustração também deve ser vivenciada, por isso que é o dizer não, é a criança se decepcionar muitas vezes, é a criança ter contato com as diversas emoções, as tidas como boas, né? As alegres, feliz, contente, satisfeito, mas também aquelas que geram mal-estar, a decepção, a frustração, a tristeza, né? Então, e ter esses combinados vai ajudar essa criança na vida adulta, adolescente, a conviver em sociedade. Isso. E é importante, né, pensando então em crianças pequenas também, o que é a regra, né? O que é o limite? Ela diz para a criança o que é esperado dela. Então, isso traz uma segurança no sentido dela entende o que ela precisa fazer, em que momento, de que forma. Claro que não é uma rotina engessada, né? Não são regras engessadas. Você pode ir trabalhando com a criança, principalmente que ela vai participando e entendendo porque a necessidade de determinadas regras. E é bem isso, né? Então, ela vai experienciando e vai entendendo a necessidade dessas regras, desses combinados, para se viver em sociedade, né? Então, por que eu faço isso? Por que eu preciso seguir essa regra? E vai dando autonomia para a criança, porque ela não precisa ficar o tempo todo olhando para o adulto ou perguntando para o adulto o que ela precisa fazer. Ela já sabe. Já existe um combinado, já existe uma regra, né? E relacionando com a outra pergunta, é extremamente importante que a criança passe por frustrações, né? E a gente não está falando, coloque frustrações na vida do seu filho. Não, você não precisa fazer isso. Mas cedo ou mais tarde, ela vai passar por situações de frustração, né? Então, mas é importante, porque ela não vai ter... ela vai treinar, ela vai aprender à medida que ela passar por essa experiência. Então, tudo bem que ela viva num ambiente onde isso funcione, e depois ela vá para um ambiente onde isso não seja tão evidente, mas ela vai ter condições de lidar com isso, né? Ela vai ter a possibilidade de aprender com isso. E o que ela vivenciou vai servir de andaime para aquilo que ela precisa aprender. Então, realmente...
A rotina, ela traz essa segurança, né? Esse conforto do que é esperado de mim, o que eu posso fazer, né? Até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer, e isso vai ajudando no desenvolvimento dessa autonomia moral, dessa autonomia de forma geral da criança, para que você possa ser uma pessoa que consiga viver em sociedade com outras pessoas, respeitando a diversidade, respeitando regras, respeitando o outro, né? Então, tendo essa possibilidade. E dentro desse processo todo, você vai vivenciar a frustração. Não tenha medo de frustração. Seus filhos vão se frustrar, você também. E tudo bem. Todo mundo vai sobreviver se realmente experienciar isso, né? Se você acolher, conversar, validar o sentimento da criança e ajudá-la a encontrar soluções para lidar com aquilo. Então, você não tenha medo, né, dessas coisas todas aí que a gente vê. Não é fácil, né? Ninguém quer ficar com raiva, triste, não são sentimentos que despertam o melhor da gente, mas fazem parte, né? Eles são importantes justamente para que a gente se desenvolva, para a criança também. E é uma linda trajetória, né? Sim, sim. Com altos e baixos. Altos e baixos. E eu acho que então a gente vai encerrando aqui, por aqui, a nossa live especial. Eu agradeço, a gente acabou estendendo um pouco o tempo, mas é um assunto que se deixar, gente, a gente fica aqui conversando a noite inteira, né, Lu? Com certeza. E ainda com a interação, as perguntas de vocês. Nós agradecemos muito a participação de todos, quem continuou conosco aqui, prestigiando, querendo saber um pouco mais sobre a disciplina positiva. Então, em nome da Escola Parsi, nós agradecemos e desejamos a todos boa noite. E esse foi apenas um start para quem quiser procurar saber um pouco mais sobre a disciplina positiva. Obrigada. Isso. Hoje tem muitos canais, tem muito material, é muito fácil você encontrar aí algumas referências, vale muito a pena, mas como eu disse, é um processo que exige trabalho, vai dar trabalho, né? Em alguns momentos vai doer, mas não desistam, porque realmente o retorno que a gente tem é muito positivo, da gente ver a nossa criança, né, se desenvolvendo e quando você começa a colher esses frutos aí. Então, vale a pena, não desistam, mas saibam que o caminho é árduo. Ninguém tá falando que vai ser fácil, gente. Isso. Bom, como tudo que vale a pena. Tudo que vale a pena dá trabalho. Então, desconfie de métodos muito fáceis para qualquer coisa na vida. O primeiro passo vocês já deram. É querer saber um pouco mais, é estar disposto para isso. Então, parabéns. E obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.